Um episódio aqui no podcast informativo CN. Hoje a gente vai olhar para dois Brasis, né? Um que tentou crescer cortando ali as amarras do Estado e outro que aposta total no Estado como o motor principal. Exatamente. Então a pergunta central da nossa análise de hoje é aquela bem polêmica. Quem fez mais pelo Brasil até hoje? Lula ou Bolsonaro? Olha, é o debate que define a política do país hoje em dia, né? Mas a nossa missão aqui, claro, não é tomar partido de jeito nenhum. Com certeza não. A ideia é pegar as fontes que a gente tem e analisar friamente mesmo os dados, as políticas de cada mandato, para tentar entender a mecânica disso tudo, sabe? Como essas benfeitorias operam na prática. E qual é a relevância real disso na vida das pessoas, né? Isso, exatamente. Ok, vamos desempacotar isso começando pelo governo Bolsonaro, ali de 2019 a 2022. Lendo o material, dá para pensar numa analogia com uma casa. A ideia ali era consertar o encanamento e o alicerce, né? Isso, consertar o encanamento cortando a burocracia de forma pesada. Para que a água, tipo o capital, pudesse fluir livremente pela iniciativa privada. É por aí. É bem por aí mesmo. A premissa central dessa gestão foi a desregulação do mercado. A gente teve a Lei da Liberdade Econômica, por exemplo. Ah, sim, que tirou a exigência de alvarás para algumas coisas. Exato, para atividades de baixo risco, né? O que acelera muito a abertura de empresas. E, em paralelo, teve a autonomia do Banco Central. Que blinda a instituição, certo? Isso, blinda de pressões políticas na hora de definir a taxa de juros e tal. E teve também a criação do PIX. Na teoria, isso tudo ajuda no controle econômico sem o dedo do governo ali no meio. Espera, mas aí me tira uma dúvida. Se a ideia central era o Estado não intervir, como que a gente explica aquelas isenções massivas de impostos na época? Teve cortes pesados no IPI, aquela limitação forçada do ICMS dos combustíveis, sabe? Sei bem. Isso não deixa de ser tipo uma baita intervenção estatal, né? É uma ótima observação. Mas o argumento de defesa desse modelo encara esses cortes não como uma intervenção de controle, mas como uma devolução de recursos. Ah, tá. Entendi. Porque o IPI e o ICMS encarecem muito a produção e o frete, né? Então, quando o Estado abre mão de arrecadar, ele meio que barateia o custo na ponta. Para o consumidor final, no caso. Isso, para o produtor e para o consumidor. A crença estrutural deles é que só a iniciativa privada gera riqueza real e empregos. E isso guiou a infraestrutura também, com o marco do saneamento. Que facilitou bastante as concessões, né? Sim, atraindo muito capital privado, além das privatizações, leilões de portos, aeroportos e até a transposição do Rio São Francisco. Entendi. Mas aí entra um contraste bem drástico, né? Porque se o Bolsonaro focou no encanamento para o mercado, a atual gestão Lula, a partir de 2023, parece atuar mais como a caixa d'água dessa casa. O Estado volta a ser o protagonista dentro dessa casa. Sem dúvida. A mudança de paradigma é absoluta aí. O Estado volta a ser aquele indutor primário do bem-estar social, sabe? Sim. As fontes mostram que a lógica atual parte do princípio de que o crescimento econômico só é viável se a base da pirâmide tiver poder de compra constante. O que exige uma rede de proteção bem forte, né, bancada pelo governo. Exatamente. O que explica a retomada acelerada de programas sociais históricos, tipo o novo Bolsa Família e a política de valorização real do salário mínimo. Que não é só distribuir renda, né? Lendo as fontes, parece que garantir um ganho acima da inflação cria tipo um efeito multiplicador. Perfeito. O dinheiro vai direto para a padaria, para o mercadinho do bairro, fazendo a roda girar lá de baixo. É bem isso. A mecânica é estimular o consumo das famílias mesmo. E, em paralelo a isso, o Estado retoma aqueles investimentos pesados em saúde e educação. Como reforço no SUS, né? Isso, com foco em vacinação, fortalecimento da farmácia popular, além do financiamento estudantil através do FIES e o setor habitacional com o Minha Casa Minha Vida. O foco aí sendo a redução direta da pobreza extrema, pelo que eu entendi da análise. Isso. Controlar a inflação,
com aumento de renda real, e também tem um peso forte nas fontes sobre a guinada ambiental, tentando reduzir o desmatamento na Amazônia e recuperar a diplomacia lá fora. Nossa, aqui é onde fica realmente interessante, porque o verdadeiro insight dessas fontes não é uma listinha de quem construiu mais, mas como cada lado mede o sucesso, né? Totalmente. Quando a gente cruza esse debate, fica muito claro que os defensores nem estão usando a mesma régua. Nem pouco. Os debates meio que ignoram os dados uns dos outros, sabe? O argumento a favor do modelo do Bolsonaro foca muito na resiliência macroeconômica. Certo. Eles defendem que as reformas deixaram o país tão sólido que o Brasil chegou a ser chamado pelo Banco Mundial de uma ilha de prosperidade. Caramba, sério? Sim, capaz de sobreviver às piores crises globais mantendo um ambiente seguro para quem investe. Só que aí o outro lado rebate dizendo que planilha de risco de investidor não enche barriga, né? A métrica que eles exigem para o sucesso é a vida concreta, o preço do supermercado da classe C. E essa é a essência da crítica pró-Lula. Eles questionam muito a inflação do período anterior, apontando que medidas como o auxílio emergencial na pandemia foram só paliativas. Entendi. A defesa do legado petista argumenta que os investimentos estatais têm um impacto muito mais direto e concreto na vida e no prato da população mais pobre. Enquanto o contraponto liberal insiste que, sem liberdade econômica e corte de gastos, o Estado simplesmente quebra, né? Exatamente. E aí gera hiperinflação que pune justamente os mais pobres no final das contas. No fim, a provocação estrutural que fica das fontes para quem está escutando refletir é a seguinte: o que realmente impulsiona uma nação a longo prazo, sabe? É uma pergunta super complexa. Sim. É focar na desregulação e deixar o mercado totalmente livre de amarras para atuar? Ou ter o peso do Estado segurando firme uma rede de segurança social? Pois é. É o alicerce que o país segue tentando entender como construir. Agradecemos imensamente aos ouvintes do canal Podcast Informativo CN por estarem conosco nessa jornada.